Que você esteja bem e em paz. Muito bem, vamos dar sequência à nossa abordagem sobre as pastorais do apóstolo Paulo. Vamos entrar agora no primeiro capítulo da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Se você ainda não tem acompanhado, existem 6 vídeos anteriores a este, tá? Onde é analisado a primeira carta a Timóteo. Agora vamos entrar na segunda carta. O que sabemos sobre ela? Sabemos algumas coisas, né? Vou destacar apenas duas. Primeiro, que foi a última carta, esta carta aqui, a segunda carta a Timóteo, é a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve. Das suas 13 cartas, esta é a última, né? Paulo escreveu antes de ser condenado à morte por Nero. Se você olhar aqui o capítulo 4, de 6 a 8, nós vemos aquela declaração clássica, tornou-se célebre, né, do apóstolo Paulo. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então aqui é uma despedida, né? O apóstolo Paulo fala já, minha libação está chegada, combati o bom combate, completei a carreira, né? Então esta é a última carta que o apóstolo Paulo escreve, tá? E sabemos também que Timóteo, agora sim podemos afirmar, ele já estava em Éfeso. Timóteo ele pastoreou a igreja de Éfeso, né? E podemos afirmar que ele já estava em Éfeso por causa do verso 19 do capítulo 4. Vamos ver aqui. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Onesíforo, ele era de Éfeso, natural de Éfeso. E Priscila, né, que aqui Paulo chama de Prisca, e Áquila, eles estavam lá em Éfeso. O próprio Paulo os deixou em Éfeso. Se nós olharmos aqui Atos dos Apóstolos, só para amarrarmos, né, essas informações iniciais. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versos 18 e 19. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomava voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Então, Priscila e Áquila, eles foram colaboradores do apóstolo Paulo, inclusive na organização da igreja de Éfeso, né? Juntamente com Apolo. Então, a primeira carta, Paulo escreveu para, através de Timóteo, estabelecer um ensino de aplicação geral para a igreja. Esta segunda carta, ela mostra como trilhar o caminho de Cristo neste mundo corrompido. Então vamos à segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Vamos ler os versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, este início mostra que Paulo não tinha apenas Timóteo em mente quando ele escreveu, mas que também esta seria uma carta volante, tanto é que ela é canônica e apresentada a toda a igreja de todos os tempos, né? Podemos perceber que essa carta não era apenas para Timóteo, em primeiro plano sim, dirigida a Timóteo, claro,
mas uma carta volante para ser lida em toda a igreja, todas as igrejas de Cristo, né? Porque nós vemos aqui Paulo defendendo o seu apostolado, que era uma prática que Paulo obrigatoriamente ele tinha que fazer em todas as suas cartas. Porque nós lembramos que Paulo ele foi perseguidor da igreja antes da sua conversão. E sempre gerava muita dúvida se Paulo de fato havia se convertido ou não, e como agora ele se tornava um apóstolo, né? Aquele que perseguiu a igreja. Então, sempre havia ali dúvidas a respeito de Paulo, comentários, os judeus falavam muitas coisas, haviam muitas acusações contra Paulo e tudo mais. E então Paulo está sempre ali defendendo o seu chamado. E para Timóteo, em particular, não havia necessidade dele fazer isso, né? Como vimos já na primeira carta. Então, vemos aqui ele defendendo mais uma vez o seu apostolado ao iniciar esta epístola. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Então, todo esse mini discurso que Paulo tinha que fazer de vez em quando sobre si mesmo, sobre o seu apostolado, era em função que era necessário que as pessoas dessem crédito ao seu apostolado, porque essa palavra aqui era de Deus. E os apóstolos, eles lançavam doutrina, somente os apóstolos estavam capacitados a lançarem os fundamentos doutrinários da igreja. Então vamos lá, verso 2: Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Nós vimos já na primeira carta que o fato de Paulo chamar Timóteo de filho indica, obviamente Timóteo não era filho biológico de Paulo, né? Claro que não. Obviamente isso aqui vai indicar que Timóteo se converteu através da pregação de Paulo. Nós vamos ver que Timóteo ele foi ensinado nas santas letras pela sua avó e pela sua mãe, Loide e Eunice. Mas essas duas também se converteram em uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Eles eram gregos, né? E ao se converterem, então, através da pregação de Paulo, ensinaram, né, Timóteo e tal, que mais tarde veio abraçar a fé também. Tá? Então as duas, a mãe e a avó, ensinaram Timóteo, que mais tarde veio abraçar a fé também. Tá? Vamos lá, versos 3 a 5. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então Paulo ele começa falando aqui que desde os seus antepassados ele servia a Deus com consciência pura, né? Isso porque por causa dessa situação que já comentei aqui, que os judeus falavam muito mal de Paulo, dizendo que ele abandonou o judaísmo, que ele era um apóstata da lei de Moisés e tudo mais, né? E isso tudo fazia com que Paulo ele tinha sempre que levantar, então, essas palavras em sua defesa, né? O judaísmo, o cristianismo, ele é uma continuação do judaísmo. Se nós pudéssemos excluir os fariseus da história do judaísmo, nós vamos ver que o judaísmo, as leis de Moisés, todos foram dados de fato por Deus, como sombra das coisas que viriam, Cristo e a igreja. Então, Cristo e a igreja é uma continuidade de toda aquela questão judaica. A questão é que um pouco antes da primeira vinda de Cristo,
surgiu no meio do judaísmo uma seita poderosíssima, muito forte, que influenciou e influencia até hoje a religião judaica, e que eram conhecidos como os fariseus. E os fariseus, eles lançaram doutrinas ali, regulamentações, enfim, uma série de coisas que não foi lançado por Deus. Deus não deu para Moisés e não está na Torá, nem na Taná, né, que é o Antigo Testamento, e os livros do Pentateuco, da lei, não estão. Então houve uma deturpação ali do judaísmo, né? Mas o cristianismo originalmente seria uma continuidade, seria o cumprimento da promessa que Deus faz aos judeus no Antigo Testamento. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que em ti também, muito mais do que um elogio, isso aqui é um encorajamento que Paulo faz a Timóteo, para que Timóteo prosseguisse. Porque Paulo, ele designou Timóteo para pastorear uma igreja que estava numa dificuldade muito grande pela corrupção dos seus líderes, a igreja de Éfeso. Uma igreja que causou muitos transtornos, muitas preocupações para o apóstolo Paulo, né? E Paulo sabia que era uma igreja difícil de ser pastoreada, e Timóteo era jovem, era um pastor muito jovem, e que acabou sendo incumbido por Paulo para esta missão. Então Paulo encoraja Timóteo com esta afirmação, lembrando a ele que a fé dele de fato era uma fé sem fingimento, que ele herdou, né, através da sua avó Lóide, da sua mãe Eunice, que se converteram então, como nós já falamos, desta pregação do apóstolo Paulo. Tá? Bom, então vamos lá, versos 6 e 7. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Reavives o dom. Esta ação deve estar presente sempre em cada um de nós. Reavivar o dom que existe em nós, o dom que o próprio Deus nos deu. Os dons que Deus nos dá, todo dom, toda dádiva, todo talento, procede de Deus, como nós já vimos em aulas passadas, em abordagens passadas, né? Tiago fala isso na sua carta, Tiago 1,17. Então todas essas dádivas, todos os dons, todos os talentos procedem de Deus, tá? E os dons espirituais são concedidos por Deus através do Espírito Santo para a sua igreja, para os seus ministros, para os seus oficiais e para os cristãos de forma geral. Esses dons, eles são irrevogáveis, ou seja, ninguém pode tirar esses dons. A pessoa pode amarrar o cristão, pode bater no cristão, pode matar o cristão, mas não pode tirar os dons dele. Tá? Esses dons são irrevogáveis. No entanto, a pessoa pode se acomodar e enterrar esses dons, não usar os dons. Como nós vimos na parábola dos talentos, vimos também na abordagem passada, né? No vídeo passado, lá em Pastorais 6. Este aqui é o Pastorais 7. Então, é que ele está dizendo aqui, reavives o dom de Deus que há em ti. Então todos nós devemos reavivar o dom de Deus que há em nós, sempre que nós cairmos numa estagnação, num desânimo, naqueles momentos que a caminhada parece que está um pouco difícil, o calor do caminho, os espinhos. Então nós devemos reanimar-nos, reavivando os dons que já estão em nós, que já foram colocados em nós. Então nós temos condições de seguir em frente mesmo em meio às adversidades. É por isso que é tão surpreendente como o cristão vai perseverando, né? E o salvo é aquele que persevera de fato.
O eleito é aquele que persevera. A doutrina da perseverança dos santos, ela é encontrada em todo o Novo Testamento. Aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então, nós vemos que é surpreendente, por quê? Porque de onde ele tira essa força? Os de fora podem pensar. Mas é o dom que existe em cada cristão, né? Então, esse dom, ele vai se manifestar aqui de três maneiras. Porque, verso 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, essas três ferramentas que Deus usa para que nós possamos exercer os nossos dons: poder, amor e moderação. Então, nós sempre relembrando, né? Essas ferramentas que Deus usa, né? Nós somos, acima de tudo, fiéis por manipularmos, por manusearmos, por agirmos dentro destes três dons: poder, amor e moderação. Tá? Então nós vemos aqui que a imposição de mãos, o apóstolo Paulo fala aqui no verso 6, né? Indica que Timóteo foi de fato ordenado ministro de Cristo. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então, os oficiais eram ordenados, como devem ser ordenados até hoje, pela imposição de mãos. Então, aqui, esse versículo ele deixa claro que Timóteo ele foi ordenado ministro de Cristo para pastorear as igrejas. E a carta deixa certo, as cartas, as orientações que vêm para ele, mostram claramente que essa ordenação era pastoral, né? Aqui na primeira carta, capítulo 4, nós já lemos em vídeos passados, verso 14, mostra que Timóteo foi ordenado por um colégio presbiteral. 14:4. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Então nós vemos que aqui havia um colégio presbiteral. E aqui nós vemos que o próprio apóstolo Paulo estava presente e impôs as mãos também, fazia parte desse colégio presbiteral, e ordenou então Timóteo a esse ofício pastoral. Porque por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então Paulo estava presente nesse colégio presbiteral, onde Timóteo foi ordenado ao ofício pastoral. Vamos seguindo em frente. Verso 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Isto é um contraste com o pensamento geral, que o cristão deve ser bem-sucedido, deve ter coisas materiais, que o objetivo do homem é ser feliz, que Deus chamou o homem para ser feliz e tudo mais, né? Não, na verdade está falando aqui de suportar as aflições que estão relacionadas ao Evangelho. Timóteo poderia estar ganhando mais dinheiro, poderia estar usufruindo mais da vida, poderia estar vivendo em prazeres e tudo, mas ele abre mão de todas estas coisas, essa recomendação do apóstolo Paulo, para ser participante desta aflição que Paulo estava passando, né? Vamos ler o verso 9 também. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Olha só, o apóstolo Paulo, como todos os apóstolos, ele foi um vaso escolhido por Deus para sofrer pelo Evangelho. Cristo sofreu pelo Evangelho. Os apóstolos sofreram pelo Evangelho. Nós não vamos sofrer como Cristo sofreu e como o apóstolo sofreu. Os apóstolos. Como os mártires sofreram. Como os reformadores sofreram.
Tá? Alguns cristãos estão sofrendo coisas assim no mundo, mas a grande maioria dos cristãos não vão sofrer toda essa dor. Então nós somos participantes das aflições e do sofrimento deles quando nós consideramos isso e abrimos mão da nossa vida pessoal em favor do Evangelho, dos prazeres que teríamos, de deixar de se dedicar para o Evangelho, para nos dedicarmos a crescimento material cada vez mais. Não é? Essas coisas nós deixamos de lado para vivermos de fato pelo Evangelho, para o Evangelho. É por isso que um verdadeiro líder, um verdadeiro pastor, um verdadeiro presbítero, ele não pode ser abandonado pela comunidade. Ele não pode ser abandonado pela comunidade. Ele deve ser mantido pela comunidade, porque ele está abrindo mão de todos esses recursos da sua vida pessoal, poderia estar enriquecendo como os outros, conquistando coisas como os outros, mas ele está abrindo mão em função de formar o caráter cristão que vai contribuir, né, para o aperfeiçoamento dos santos, como diz lá Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. Agora vamos aqui ao verso 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Que nos salvou. Aqui, embora o ser humano ele tem a necessidade de muitas salvações ao longo da sua vida, né? Salvações de perigos, de doenças, de morte, tudo mais. Aqui está se referindo à salvação da alma, a salvação eterna. Então não te envergonhes do Evangelho de Cristo, que te salvou. Paulo fala aos Romanos, né? Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ele está falando aqui, ele está usando essa expressão salvou, de salvação eterna mesmo, salvação eterna. Agora, note como este versículo, ele aniquila toda e qualquer possibilidade de haver um sinergismo, do homem participar da própria salvação. Esse versículo, ele anula qualquer possibilidade de sinergismo. Ele mostra que a salvação ela é monergista, ela procede de Deus totalmente, e sem nenhuma participação do homem. Olha só, verso 9. Que nos salvou, ele nos salvou. Nós não nos salvamos, ele nos salvou, tá? E nos chamou, ele nos chamou. Chamado vem dele. Com santa vocação, ou seja, ele nos deu a vocação, o chamado. Nos chamou com santa vocação. A vocação também vem dele. Não segundo as nossas obras, ou seja, está aniquilado aqui a nossa participação nisso. Não segundo algo que fizemos, não ajudamos em nada, mas conforme a sua própria determinação e graça. Então, ele determinou, pela sua graça, que fôssemos salvos, fôssemos chamados e fôssemos vocacionados, pela determinação dele, pela graça dele, não pelas nossas obras. Um versículo muito completo nesse quesito, né? E pela sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo, através de Cristo, por Cristo. Cristo é o intermediário, Cristo trouxe essa graça, Cristo nos alcançou. É em Cristo que nós somos salvos, tá? Antes dos tempos eternos, ou seja, em algum lugar da eternidade, ele nos elegeu, nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos, ou seja, antes da fundação do mundo, em algum momento da eternidade, ele nos elegeu para isso, para essa salvação, para essa vocação, não conforme as nossas obras. Então, é um versículo assim muito completo, no sentido de mostrar que o homem não tem participação nenhuma na salvação. A salvação pertence a Deus, como diz em Jonas, capítulo 2, verso 9. Fomos eleitos antes da fundação do mundo. Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5. Então é um versículo que aniquila toda e qualquer possibilidade de haver um sinergismo, mas sim, na verdade, aponta aqui claramente
na verdade declara, né, o monergismo. Vemos aqui então no verso 10, tá? Que esse monergismo é totalmente aniquilado. E manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Coisas que o homem jamais poderia fazer ou contribuir com alguma coisa. Impossível o homem contribuir com alguma coisa desse cenário aqui, né? E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Nós vimos na abordagem passada em que Paulo fala que Deus é o único que possui a imortalidade. Como que o homem iria participar dessa imortalidade? Então, aqui nós vemos assim bem detalhado, né? Bem explanado. Então, a soberania de Deus ela é absoluta, totalmente absoluta, não só ao conduzir a história, como na salvação do próprio indivíduo cristão. Tá? Verso 11: para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, mais uma vez, ele fala: por isso eu fui designado pregador e apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo essas coisas, porque os apóstolos eles foram chamados de fato para sofrerem pelo Evangelho. Então, Paulo, mais uma vez, ele ratifica isso. E ele fala aqui que ele não se envergonha. Por isso que Timóteo também não deveria se envergonhar, mesmo que Timóteo não fosse sofrer tudo aquilo que Paulo estava sofrendo, já havia sofrido e ainda sofreria. Timóteo não passou nem perto disso. Tá? Então não havia motivo para se envergonhar. Como nós não vamos passar nem perto desse sofrimento. Por isso não há motivo de nós nos envergonharmos do Evangelho. Tá? Por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho. Agora ele demonstra aqui uma fé inabalável no sofrimento. Porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então eu tenho estou fundamentado, tenho plena certeza em quem tenho crido que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Tá? Então, mesmo em meio a um sofrimento terrível, a fé é inabalável. Nós que não vamos passar os mesmos sofrimentos que Cristo e que os apóstolos, esses mártires, né, provavelmente não vamos passar, né? Ou vamos dizer assim, a grande maioria dos cristãos ao longo da história não passaram tanto sofrimento como eles, tá? Então não há motivo para a nossa fé não ser inabalável. Se a deles que passaram tanto sofrimento é inabalável dessa forma, né? A nossa não há motivo para não ser. Por isso ele diz no verso 13: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Então mantenha-se nesse padrão. Tá? Você já tem exemplo, modelo. Então mantenha nesse padrão. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, somos capacitados pelo Espírito do próprio Deus que habita em nós. Então guarde esse depósito. Sua fé pode sim ser inabalável diante dos sofrimentos que passamos, de tribulações e tudo mais, sabendo que houve cristãos, e existem alguns hoje no mundo também, sofrendo muito mais do que estamos sofrendo nas nossas tribulações e nas angústias e aflições que passamos na nossa vida. E ele entra então na fase final aqui da carta, a partir do verso 15, né? E ele vai falar de uma grande apostasia. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Então todos da Ásia, ou seja, uma apostasia dessa proporção,
desestrutura a vida de alguns. E Paulo então enfrenta esses escândalos com coragem e fidelidade às Escrituras. E com a sua postura, ele mostra que os que são de fato piedosos devem abandonar essas traições, dessas pessoas que abandonam os servos de Cristo nos momentos difíceis. Isso acontece muito até hoje. Pessoas abandonam os ministros, abandonam os missionários, abandonam os servos de Cristo, traem mesmo, abandonam a própria sorte, né? Então, essa traição, esse abandono deve ser abominado pelo servo piedoso, o cristão piedoso mesmo, de fato. Ele deve ficar inconformado com essas pessoas que abandonam e que traem os seus líderes, né? Então, o fiel piedoso recebe o amor de Cristo e segue em frente, né? Ser traído e abandonado é fazer parte das aflições e sofrimentos de Cristo. Fazer parte das aflições e do sofrimento dos apóstolos e dos santos que já trabalharam muito, já trilharam muito esse caminho antes de nós. Então, a apostasia existe, as traições e os abandonos existem, mas o cristão piedoso, de fato, ele deve abominar essa prática, abominar esse ato de abandonar os seus líderes, de abandonar outros cristãos, abandonar os irmãos, abandonar os missionários. Existem missionários que estão abandonados aí, muitas vezes, como estrangeiro num país difícil. Bom, e ele cita dois nomes aqui, né? Fígelo e Hermógenes. Paulo cita o nome dos dois, né? Dois desses desertores. Provavelmente os dois mais influentes, ou os mais conhecidos, ou os que causaram males maiores, né? Isso porque, normalmente, os desertores, os apóstatas, eles buscam justificar-se da sua apostasia, inventando acusações contra os ministros e contra a Santa Igreja de Cristo. Então Paulo, provavelmente aqui ele se viu na necessidade de exibir o nome desses dois, para que o evangelho não seja difamado, não fosse difamado. Não sabemos aqui exatamente o que eles poderiam estar falando, mas é um fato que os apóstatas, de forma geral, né, não todos, mas de forma geral, eles se auto-justificam, eles justificam essa traição, esse abandono, essa apostasia, normalmente acusando, né, ministros e acusando a igreja. Tá? E outras pessoas vão acabar acreditando, né, infelizmente, nessas mentiras. Muitas vezes é quebrado aí o 9º mandamento e vai causar mais prejuízo espiritual para a vida deles ainda. Infelizmente. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Tá? Então ele faz um contraste aqui, né? Onesíforo, ele é honrado em oposição aos apóstolos e traidores. Paulo demonstra aqui gratidão, né, a um que se manteve fiel ao evangelho em sua casa. E ele conclui dizendo, né, o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Foi um nome difícil de pronunciar, né? Onesíforo. Mas Paulo acaba honrando ele porque ele prestou, né, assistência a Paulo, foi um cristão piedoso, um servo fiel, e em contraste, né, com Fígelo e Hermógenes, que apostataram, ele se manteve fiel. Bom, amados, aqui termina então a primeira epístola a Timóteo, tá? Nossas pastorais 7, e pretendemos dar continuidade até o último capítulo da carta a Tito, que ainda vamos começar a abordar. No próximo vídeo, se Deus nos permitir, pastorais 8, abordaremos o capítulo 2 da segunda carta a Timóteo. Que Deus abençoe a sua vida.